Olá, turma, tudo bem? Vamos dar continuidade aos estudos dos sólidos geométricos. Hoje falaremos sobre as regiões planas. Utilizaremos o livro Apis de Matemática e faremos as atividades das páginas 39, 40 e 41. Assista ao vídeo com atenção e acompanhe a explicação com seu livro aberto. Vamos para a aula? A região plana é uma parte do plano. Veja a Marina recortando peças que lembram regiões planas triangulares. Quando planificamos alguns sólidos geométricos, também podemos observar regiões planas. Observe. Então, quando a gente planifica um sólido geométrico, a gente já viu na aula anterior, aqui ó, nós temos um paralelepípedo, né? Que é formado, que é esse retângulo aqui, como se fosse uma caixa. E aqui nós planificamos o paralelepípedo, tá vendo? Então percebemos que tem 1, 2, 3, 4 retângulos. E aqui também tem outros dois retângulos menores aqui do lado. E se a gente fecha, forma um paralelepípedo. Aqui nós temos também a região plana retangular. Então o paralelepípedo é formado por várias regiões planas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 regiões planas formam um paralelepípedo. Cada uma de um tamanho diferente, né? Acaba formando um paralelepípedo aqui. 1. Observe estas regiões planas e escreva o nome de cada uma delas de acordo com a forma. Então, que região plana é essa aqui? Região plana do quê? Região o quê? Lembra o que isso aqui? Isso aqui, região. E aqui? Tá? Então vamos escrever aqui, ó. Região, um exemplo aqui, ó. Região quadrada. Região e assim por diante. 2. Atividade oral em grupo, toda a turma. Descubram objetos da sala que dão ideia de regiões planas. Como nós estamos afastados da sala de aula, vamos até lembrar aí objetos que sala de aula que dão ideia de regiões planas, como essas aqui, ó, que a gente viu aqui em cima. Vamos pensar em objetos e colocar aqui embaixo. 3. Faça do seu jeito. Desenhe e pinte no caderno duas regiões circulares, círculos de tamanhos e cores diferentes. Depois veja como os colegas fizeram. Aqui praticamente nós vamos contornar regiões circulares. E como nós podemos facilitar? Nós podemos pegar uma moeda, por exemplo, e contornar. Nós podemos usar, por exemplo, um copo, uma caneca, enfim, várias coisas nós podemos utilizar aqui para a gente poder criar essas regiões circulares. Página 40. 4. Simetria em figuras planas. A. Assinale com X o quadrinho das figuras que apresentam simetria em relação ao eixo em vermelho. Vejam bem aqui, ó. Nós temos aqui várias figuras, certo? Nós temos 1, 2, 3, 4 figuras. E que figuras essas que possuem simetria, ou seja, quando a gente tem simetria é porque de um lado é igual ao outro. Aqui é o eixo, que é o meio, certo? E aqui, esse lado aqui está igual a esse? Sim ou não? E aqui, esse lado de cima está igual a esse de baixo? E esse aqui está igual a esse de baixo? E esse lado está igual a esse? Então, onde tiver simetria, que as figuras elas apresentam simetria, ou seja, que as figuras elas combinam entre si, ou seja, tá vendo a simetria aqui? Nós podemos perceber que nessa figura aqui a simetria está de acordo. Onde tiver, você vai colocar um X. B. Direto do planeta Marte. Complete os desenhos de um marciano e do veículo espacial dele, considerando os eixos de simetria indicados. Nós podemos perceber aqui que existe um eixo de simetria aqui, ó. E aqui nós vamos fazer um carrinho igual desse lado. Como que nós podemos fazer um eixo igual, ó? Se a gente fosse dobrar esse papel em duas partes, no meio, ó. Aqui é o meio do papel. Eu vou dobrar ele, certo? De que parte que o carrinho estaria um de frente para o outro, ó? É como se um carrinho tivesse de frente para o outro. Veículo espacial, no caso. Como é que ficaria esse veículo, um de frente para o outro? Então teria que ter uma simetria perfeita aqui. Então vocês vão completar aqui com o que falta. E aqui também. Tá vendo? Se a gente fosse dobrar essa parte aqui do meio, tá vendo?
Ia sair exatamente igual desse lado. Então vamos perceber aqui, ó. Tá vendo? Essa linha, ela vai descendo até chegar nessa outra. Então, o que nós temos que fazer aqui, ó? Descer. E depois, o que eu faço? Faço uma diagonal até chegar nessa outra linha. E depois, mais uma diagonal para chegar nessa linha. E assim por diante, tá vendo? Tem que seguir o eixo de simetria dessa figura. Nós temos que fazer exatamente igual aqui do outro lado também. Página 41. Pintando regiões planas. Você vai pintar as figuras seguindo algumas regras. Regiões planas vizinhas não podem ter a mesma cor. Aqui não pode ter a mesma cor. Aqui um está em cima do outro. O quadrado está em cima do círculo. Então não pode ter a mesma cor. Mas se estiver assim, ó, separado, pode sim ter cores diferentes. Em cada figura, o número de cores usadas deve ser o menor possível. Veja alguns exemplos, tá vendo? Então aqui nós temos alguns exemplos de como nós podemos fazer essa regularidade aqui embaixo. Vocês podem perceber aqui, ó. E aqui foi utilizada duas cores diferentes, ó. Roxo, azul. Roxo, azul. Aqui também, ó. Usou-se cores diferentes. Aqui também, ó. Uma cor diferente na vertical. E na horizontal, uma cor aqui no meio, diferenciando das duas vermelhas. Então nós vamos fazer a mesma coisa aqui embaixo, no exercício de baixo, tá vendo? Observe as figuras acima e pinte cada uma delas seguindo as regras acima. Depois escreva quantas cores foram usadas e confira com os colegas. Ou seja, não tem como conferir com os colegas, então eu vou dar uma olhada na atividade de vocês, tá bom? E aqui, quantas cores será que eu posso utilizar aqui? Lembrando que eu tenho que utilizar o menor número de cores possíveis. Quanto menos cores, melhor. Mas também não posso usar a mesma cor para todos igualmente. Tá? Senão não vai ficar legal a minha figura aqui. Então vocês vão pintar aí de uma forma que fique interessante e sem repetição de cores, tá bom? E usando o menor número de cores possível. E aqui, por exemplo, ó. Quantas cores que eu posso utilizar? Então é um exercício de regularidade aí bem simples de fazer. Saiba mais. Para pintar qualquer figura sem que as regiões vizinhas tenham a mesma cor, são necessárias 4 cores no máximo. Essa propriedade é muito usada na pintura de mapas. Olha só, gente. Então, olha a dica aqui, ó. No máximo 4 cores. Nesta atividade, vamos unir arte e matemática através da pintura simétrica ou espelhada. Tire foto da sua atividade e envie aos seus professores. Vamos precisar de uma folha limpa dobrada ao meio, algumas tintas de cores diferentes, podendo ser guache, cola colorida, tinta para tecido ou o que você tiver de tinta na sua casa. Uma régua para espalhar a tinta mais facilmente. Primeiro você vai utilizar somente um lado da folha. Aí você vai colocar a tinta do lado que você escolheu. Vai unir as pontas uma com a outra e depois você vai usar a mão ou a régua para espalhar a tinta que está lá dentro. E abra com cuidado. Uau! Nossa! Tudo que estava de um lado foi para o outro. Essa atividade desenvolve a imaginação, liberdade de expressão e concentração, além de envolver elementos da linguagem visual, como o ponto, a linha e a textura. E aí, como ficou a sua obra de arte?